Olá pessoal, sou Cristina Brasileira e você está no meu canal Calendário Astronômico Agrícola. Astronomia agrícola em 10 minutos. Hoje vou falar do carbono, um irmão do nitrogênio. O carbono, eu diria que o carbono ele é a substância corpórea do fogo do espírito, da energia espiritual. Se o nitrogênio é o ímã que atrai, gruda no solo as forças astrais, o carbono ele é o agente formador da vida através do espírito. E ele forma essa vida através do espírito, através de um elemento secreto que está dentro dele. Sem esse elemento secreto, diz o Rudolf Steiner, que o carbono não é. Né? A gente vai saber um pouco mais desse elemento secreto, entendendo mais dos irmãos do nitrogênio. Né? No carbono, a gente vê o carvão, o grafite, o diamante. Né? Por muito tempo, ou mesmo assim, recentemente que isso deixou de ser real, mas assim, durante toda praticamente a existência humana, o carbono ele era considerado a pedra filosofal, né? Os alquimistas usavam esse termo, e todos os nossos antepassados, e tinham todo um cuidado secreto em proteger essa pedra filosofal. Porque o carbono ele é verdadeiramente o portador de todos os processos configurativos da natureza, da planta ao animal e ao ser humano. O carbono é o grande plasmador. Ele leva consigo as imagens plasmadoras do universo, as grandes imaginações universais, das quais tudo que é formado na natureza precisa justamente proceder. No carbono reina um elemento secreto plasmador, né? Então, na verdade, esse plasmar vem junto com esse elemento secreto que, ao construir as mais variadas formas, se serve do enxofre, que é o portador do espírito, do espiritual. Né? Se quisermos ver o carbono correto e concretamente, precisamos considerar de que maneira a atividade espiritual do universo se umedece com o enxofre, que atua como plasmador e, com a ajuda do carbono, constrói a forma mais sólida da planta. O carbono está de tal modo na planta que fica retido numa figura sólida, concreta praticamente, né? O carbono desenha a linha condutora, o arcabouço para a manifestação do oxigênio etérico. O oxigênio, por sua vez, para adentrar por esse arcabouço, precisa do mediador, que é o nitrogênio. E o nitrogênio conduz a vida para dentro da formação, incorporando no carbono as forças astrais. O nitrogênio tem a tarefa de intermediar entre a vida e o espiritual. Assim, o nitrogênio interior, que arrasta o oxigênio, chega a toda parte onde há carbono, ou seja, aonde há algo configurado, entrelaçante, mutante. O carbono apoia-se no cálcico e no silícico para agir. Então, é muito importante a gente incorporar o carbono no nosso solo, no nosso manejo, diariamente, lembrar do carbono, dessa relação assim de ímã, né? Essa relação eletromagnética o tempo todo, entrelaçada por esses irmãos na construção da vida, né? Quando a gente vai caminhando nessa jornada e plantando, seguindo essa direção de entender o papel do carbono, de entender essas forças formadoras, plasmadoras da vida, e consorciando as nossas espécies com essa teoria, né? essa filosofia da agricultura biodinâmica, da astronomia agrícola, dos aspectos astronômicos, na formação dos astros, plantando na época certa, colocando a palhada na época certa,
Então, aqui eu deixo essa sequência de fotos onde a gente coloca e, assim, pensar na biodiversidade desse carbono, né? Então, assim, não usar a palhada, mas que essa palhada esteja enriquecida com troncos, né? Pequenos galhos e folhas diversificadas de várias espécies, por exemplo, a mamona, as leguminosas, as gramíneas, a crotalária, que também é uma leguminosa, enfim, mamoeiro, toda essa biomassa que a gente vai produzindo, mombaça, que é uma gramínea também, que a gente vai produzindo, enriquece o nosso solo, mas não ser uma monocultura de uma folha só, sabe, de uma espécie só, manter essa diversidade. Aí sempre lembrar dos aspectos do Sol, da Lua, de Saturno, nesse manejo dessa biomassa. Então, o Sol está aspectando com Saturno, é o momento de podar um determinado cordão vegetal. Nessa sequência de fotos vocês vão ver que tem algumas sequências, né, com cordões vegetais. Então, podar isso, deixar um tempo secando e aí depois triturar. Se não tem como triturar isso, picar com facão mesmo, com qualquer outra ferramenta que tenha disponível e cobrir o solo, encher. É importante, aqui eu não tenho, acho que só uma foto, onde é importante a gente deixar pequenos montes desse carbono, onde no centro a gente coloca um pouco mais de terra umificada, né, de humus ou do próprio composto, como se fosse uma pequena montanha, um pequeno vulcãozinho no meio do canteiro, com mais ou menos uns 50 a 80, 1 metro no máximo de altura, né, e uma largura de mais ou menos 80 centímetros é o suficiente para a gente ir criando núcleos radiais nos canteiros para plasmar essa energia carbônica, sabe? Então, aqui a gente pode colocar no centro, eu costumo colocar, não é necessário, ou um cristalzinho de enxofre ou a planta Aquileia millefolium no centro dessa montanha, e em dias de lua e sol nas constelações do elemento terra, e aspectando lua-sol, sol-lua-saturno, né? Como agora, nesses dias até domingo, estaremos assim. Bom, feito isso, a gente mantém a umidade do solo e promove uma fartura na colheita, né? Plantas viçosas, plantas altamente produtivas, né? Aqui tem algumas espécies que eu deixo assim como as mais, que eu considero assim, considero as mais importantes nesse sentido da revitalização, da vivificação do solo, que é o cardo mariano, esse da inflorescência roxa, né? O cordão de frade, que é esse que tem a inflorescência laranjinha e vários cordõezinhos mesmo, parecendo um cordão de frade. E aí, depois disso, é o plantio mesmo, né? A begonha, que é essa das folhas mais largas também, ela produz muita biomassa e ela é muito fácil também de ser propagada, né? Então, pelas folhas, o cardo mariano também e o cordão de frade também. Uma vez que você plantou, você não precisa mais se preocupar porque eles vão nascendo sozinhos. Você só tem que fazer o controle da incorporação da biomassa. Eu acho isso ideal. E aí, depois disso, o plantio das cultivares que você escolheu. E aí, nossa, é isso. A coisa mais bela do mundo. Você não precisa fazer mais nada. Então, por hoje era esse o meu recado. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreva no nosso canal. E também pode